Senhoras e senhores, meu respeitável público, Frederiquinho Caldeira, o Fred Beckler Explicam de hoje vai falar sobre o Paris Saint-Germain, onde Kylian Mbappé está durando, 25 anos, onde muitos brasileiros passaram, mais de 30, e onde dois acabam de chegar, Moscardo e Beraldo, com esses nomes bem brasileiros, vão jogar no Paris Saint-Germain agora. E a questão é, será que o Paris Saint-Germain é um bom destino para eles? É um bom destino para Mbappé? É um bom destino para quem quer desenvolver a sua carreira? Fred Caldeira, o que você acha para a gente encerrar o programa de hoje? Encerrar antes da vinheta seria um ineditismo maravilhoso para o primeiro programa de 2024. Um abraço, Marcelo Becker, gravado, né, em 2024, porque já teve um exibido em 2024, mas pela primeira vez estamos gravando sem antecedência de 6 meses, que foi mais ou menos a antecedência das exibições anteriores, para a gente poder aproveitar o fim de ano. Marcelo, cara, esse é um programa que eu tenho praticamente certeza que grande parte de quem está aqui com a gente veio babando de ódio para um programa que vai dar 300 tapas na cara de um clube que muita gente acha que, por exemplo, é o culpado pelo Neymar não estar onde muita gente pensava que ele estaria, né? Mas se o PSG faz bem ou faz mal, eu acho que depende muito do jogador. E é isso que a gente vai debater aqui depois da vinheta. Então, só uma coisa antes da gente começar, já que a vinheta já rodou. Se você veio aqui revoltado com o Paris Saint-Germain, comenta em caps lock, sem pontuação, sem vírgulas, porque isso sim demonstra raiva. Praticamente uma pessoa já pronta para brigar, Fred. Quando a pessoa comenta em caps lock, sem vírgula, sem pontuação, você sabe que ela está descontrolada. É que nem aquele quadrinho que volta e meia aparece nas redes sociais, que é alguém teclando de maneira enfurecida, e aí a esposa chama, pô, vem dormir, calma, que eu tô discordando de alguém na internet. Mas nesse caso você tá concordando. Eu não sei, ô Marcelo, eu tô muito curioso, cara, porque assim, a gente tem, o programa de hoje, ele centraliza-se na figura do Mbappé, que mais uma vez tá nessa de não sei se fico, não sei se saio, não sei quando que vou e tudo mais. Há quem diga que ele se arrependeu da última renovação de contrato com o PSG, como também diziam que ele tinha se arrependido da anterior até renovar de novo, enfim. O PSG é aquela prisão que o preso quer ficar, né? Muitas vezes, em vez de ser um preso que não consegue ir embora. E também tem, claro, do ponto de vista brasileiro, a chegada de mais 2 jogadores para essa ampla relação, né? Você disse, são mais de 30, né, jogadores brasileiros que já vestiram a camisa do Paris Saint-Germain na história, desde a primeira marca, acho que bastante profunda, que foi do Raí, até a saída do Neymar e agora a chegada do Moscardo e do Beraldo. Então, cara, o Paris ajuda ou atrapalha, Marcelo Becker? Eu acho que depende do jogador. Durante algum tempo eu acho que ele ajuda. O Mbappé, por exemplo, que saiu do Mônaco para jogar no Paris Saint-Germain, eu acho que ajuda a inflar os números. O Mbappé tem excelentes números que talvez ele não tivesse em outros lugares, liga mais competitiva e tal, ajuda a inflar o número de títulos também. Eu acho que ajuda a criar, no caso do Mbappé, por exemplo, uma identificação com o seu país, com o seu torcedor, que se ele saísse muito cedo talvez ele não tivesse. Por exemplo, o Griezmann nunca jogou na França. Já tem mais de 30 anos. Eu acho que talvez ele tivesse um pouco mais de conexão se tivesse jogado ali. Mas o problema de ser essa prisão que ninguém consegue sair, mesmo quando você quer sair, você tem muita dificuldade de deixar o Paris Saint-Germain, é que pelo fato de ser uma liga pouco competitiva, depois que você esgota o que você tem para fazer ali, que basicamente é jogar em bom nível, é conhecer um pouco mais de competições europeias, porque sempre vai estar nas competições europeias, na Liga dos Campeões, e de inflar os seus números, tem pouco mais a se fazer, tem poucos desafios mais a se fazer no Paris Saint-Germain. Então depois de um tempo tem que sair. E se depois de um tempo você tem um contrato ainda de 4 anos, você fica ali muito estagnado na sua carreira, coisa que eu acho que aconteceu com muitos jogadores. O caso do Mbappé eu acho que já passou da hora, acho que poderia ter sido na última, agora eu acho que ficar 1 ano mais, ou 2 anos mais, ou quantos anos mais ele quiser ficar, depende muito do poder de sedução do Paris Saint-Germain para o Mbappé. E eu acho que isso vai passar muito pela construção do time e não pelo dinheiro. Mas ainda assim, Fred, se é um time muito bom, vai ganhar ainda mais fácil o campeonato francês e vai evidenciar ainda mais a necessidade de ir bem na Liga dos Campeões. Então,
o teto é muito baixo do Paris Saint-Germain. Então ele ajuda até algum momento e depois eu acho que ele começa a atrapalhar. Acabou o programa. Acabou o programa, porque essa é a grande arapuca, né? A grande arapuca do PSG Aliás, que bela palavra o português nos dá, né? Arapuca. Se você traduzir para outra língua, eu duvido que o inglês, o espanhol, ou até o catalão, por exemplo, nos traria uma palavra melhor do que arapuca. Que é mais velha que o Paris Saint-Germain, inclusive, né? Paris Saint-Germain de 1970, Arapuca foi... Aí estourou a boca do balão nos anos 50 e 60. Se eu não me engano, Arapuca foi... como o Shakespeare, né? É o grande colaborador para o vocabulário inglês. O Paulo Baier é para a língua portuguesa. Sim. Aliás, o nome dele é Paulo Baier Arapuca. Voltando, ou tentando voltar, como muita gente tenta sair do PSG e não consegue, a gente não consegue voltar pro programa. Cara, a grande arapuca do PSG é justamente essa, porque quando você olha para os números e olha para os títulos, né, se você apresenta isso para alguém que não entende de futebol, a pessoa olha e fala, caramba, que carreira maravilhosa, como que essa carreira não está entre os principais atletas que já jogaram esse esporte. Quem conhece o esporte sabe que existe o porém, o entretanto, o todavia, o asterisco, que é, cara, na verdade ele faz isso na Liga Francesa, na verdade são títulos de uma liga, de um clube só, com exceção de 1 ou 2 temporadas e olhe lá. Então, existe um teto muito baixo, inclusive quando você olha para a lógica que... por que isso não existe na Alemanha, por exemplo, né? Porque a Alemanha se mantém como uma liga ainda mais competitiva do que a francesa. É claro que não é tão competitiva como quando a gente olha para a Premier ou para a La Liga, mas existe uma diferença, né? Acho que a Alemanha tem uma cultura de futebol mais profunda e por mais que o Bayern domine tanto, eu acho difícil que o Bayern tenha, por exemplo, tanta superioridade financeira a ponto do PSG. Há alguns anos atrás, eu acho que antes da chegada do Messi, era responsável por quase 50% da folha salarial da Liga. Né? Então, assim, é uma disparidade muito grande e isso acaba, primeiro ajudando e depois, até de certa forma, intoxicando a imagem de atletas que você vê claramente que são muito grandes para uma liga tão desigual. Quando o Neymar chega, ele tem o salário maior do que 7 clubes do campeonato francês. Aí. Só o salário do Neymar. Se a gente pegar essa última renovação do Mbappé, se eu não me engano, só Lyon e tinha mais um clube, não sei se é o Olympique de Marselha, que tem folha salarial maior do que ganha o Mbappé nesse momento. Então, por exemplo, o caso do Mbappé, acho que é mais ou menos isso, né? Ajuda até certo ponto. Acho que o Mbappé ainda é, na comunidade futebolística, muito, muito respeitado, não só pelo jogador que é, mas pelos 12 gols em Copa do Mundo, um título e um vice-campeonato sendo artilheiro, e também porque em Liga dos Campeões ele também tem muitos gols, tem bons momentos em Champions League. Então acho que o Mbappé também se segura um pouco fora do cenário Paris Saint-Germain. Agora, quando o Neymar, por exemplo, toma a decisão de ir para o Paris Saint-Germain e que faz com que a carreira dele fique estagnada no que deveria ser o auge, né? A partir dos 25 aos 30 anos, quando se espera um jogador já maduro e fisicamente ainda bem, o Neymar começa a ir fisicamente muito mal. A gente já fez aqui um programa falando do baixíssimo número de lesões dele no Barcelona e o altíssimo número de lesões depois da ida para o Paris Saint-Germain. A lógica dele era a seguinte, Fred. Pelo menos o que me disseram, tá? Naquela época, por que o Neymar estava fazendo aquilo? O que gente próxima ao Neymar me disse o Neymar gosta muito de futebol, mas ele também gosta de estar com os amigos. No Barcelona, naquele momento, só tinha um brasileiro, que era o Rafinha Alcântara. Douglas tinha saído, Adriano tinha saído e tal. No Paris Saint-Germain ele tem o Dani Alves, que ele pediu para que fosse. Ele tem o Marquinhos, o Thiago Silva, que o Neymar sempre considerou um irmão mais velho, tinha o Maxwell, tinha o Lucas, tinha muitos jogadores brasileiros, com que ele não precisaria estar tão focado como no Barcelona a temporada inteira para ganhar os títulos nacionais. E quando chegasse perto de semanas de Liga dos Campeões, aí sim o Neymar se concentraria muito mais para esses jogos. Ele teria um time dele, que ele não precisaria fazer o esforço que demandava o campeonato espanhol e o campeonato inglês durante todo o ano, como demanda esses dois campeonatos. A lógica dele era essa. Só que aí a gente vai ver depois que o Paris Saint-Germain não deu o status que o Neymar poderia ter com os títulos nacionais, e na Liga dos Campeões ele muitas vezes esteve machucado, não conseguiu decidir por muitas questões. Então, como ele deu errado na Liga dos Campeões, ele fez 2 gols em mata-mata,
a gente fala que Paris Saint-Germain atrapalhou o Neymar. Então é esse problema do teto ser muito baixo do campeonato francês. E eu acho que o Neymar é um exemplo raro de quem o primeiro passo para o PSG já era visto como um passo errado. Quando você olha, por exemplo, para o Thiago Silva. O Thiago Silva, ele sai do Fluminense para o Milan, que claro tem toda a história e tudo mais, mas já não era aquele Milan de assustar, já era um Milan que estava começando a caminhar um pouco para coadjuvância até mesmo dentro da Itália, e aí ele sai para um PSG que era um projeto ainda em ebulição, né? E faz um certo sentido o passo do Milan para o PSG naquele momento. Depois você pode discordar, e eu discordo, do excesso de tempo que o Thiago Silva fica no PSG. Você falou do Lucas Moura, o Lucas sai do São Paulo para o Paris. Eu acho que faz sentido, né? Como também, e aí eu digo aqui, acho que faz sentido pro Moscardo e pro Beraldo. Eu acho que são jogadores que estão saindo do futebol brasileiro para um Paris Saint-Germain e que, num primeiro momento, eles podem usufruir disso que a gente está falando aqui, que até certo ponto da carreira, o PSG, ele te ajuda. Você chegar num clube extremamente dominante, numa liga que já vai te dar números interessantes e uma certa adaptação ao futebol europeu, por que não? Eu não vejo muito problema. O problema, para mim, está no tempo que você fica no PSG. Eu tenho para mim que o Thiago Silva, ele não é colocado na prateleira de maiores zagueiros da própria geração, como é o Sérgio Ramos, como é o Piquet, porque ele afundou os principais anos da carreira dele no PSG. E olha que ele é um caso raríssimo de um cara que conseguiu viver um auge com 35 mais. Técnico, né? Ele conquistou Champions com o Chelsea, ele hoje é um dos principais zagueiros da Premier League, ainda mesmo com 39 anos. Então, assim, é que ele conseguiu uma prorrogação muito rara da carreira dele do PSG. Um outro que eu não sei se vai conseguir é o Marquinhos. O Marquinhos, para mim, é um exemplo claro de que está há muito tempo do PSG, assim como você falou do Mbappé. E que está jogando... Eu vejo muito Paris Saint-Germain há muito tempo por conta do Neymar e depois do Messi, jogadores que eu sempre gostei de acompanhar a carreira. Então eu sempre vi o Marquinhos e sempre achei um dos melhores zagueiros do mundo. Uhum. Desde aquele Real Madrid, Paris Saint-Germain, 3-1 no Santiago Bernabéu, eu acho que ele nunca mais foi o mesmo. Eu acho que ele nunca mais jogou no mesmo nível que ele jogou até fevereiro de 2022. Eu acho que o Marquinhos já vem de quase 2 anos muito erráticos e que não conseguiu ser isso que se esperava dele. Eu acho que se o Marquinhos algumas vezes teve muito interesse do Barcelona, por exemplo, e de futebol inglês, acho que teria sido um jogador diferente se tivesse feito esse passo, que ele nunca quis fazer, porque ele sempre renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain, acho que já renovou 2 ou 3 vezes desde que chegou lá saindo da Roma. Quer ver um jogador que chegou, se adaptou, foi bem, saiu e foi melhor ainda? Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho foi esse jogador que saiu do Brasil, fez o passo ao Paris Saint-Germain, aprendeu o que dava para aprender, jogou, se adaptou, velocidade de jogo, todas essas coisas da Europa, o juiz não marca qualquer falta, tem que aguentar o tranco com o corpo, evoluir fisicamente também, né? Muitos jogadores, acho que hoje até acontece menos isso, mas saiu franzinos do Brasil para ficar mais parrudos via whey protein e creatina, basicamente só que você precisa de suplementação na Europa, e depois deu passo para o Barcelona, 2 anos depois ganhou o prêmio de melhor do mundo. Então acho que para o perfil de jogador, Fred, que quer melhorar, que ainda tem passos a dar, o caminho escolhe o Paris Saint-Germain, tudo bem, por algum tempo. Mais do que... Você imagina o Ronaldinho continuando no Paris Saint-Germain, 2003, 4, 5, 6. A gente não teria esses anos mágicos do Ronaldinho. Ninguém teria lembrado desses anos mágicos do Ronaldinho Gaúcho. Então ele ficou o tempo certo para sair, dar um bom passo também na carreira, para ir. Tem outros jogadores, tipo Ibrahimovic em já fase final de carreira. O Cavani estava no teto dele no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain era do tamanho certo do talento do Cavani. Cavani não tinha bola para ir naquele momento para o Manchester United dominar o ataque. Então, para o Cavani, acho que é uma boa. Para jogadores nível Cavani, que são muito bons, mas que não são os melhores jogadores do mundo, é uma boa ir para o Paris Saint-Germain no momento da carreira. Para outros, é uma boa sair do Paris Saint-Germain. O próprio Dembélé acho que dá um passo interessante nessa aproximação com talvez a comunidade francesa e com a seleção francesa, e dá um passo em direção ao Mbappé também, não sei quanto tempo vai ter essa relação entre os dois, mas o Dembélé, acho que ele já tinha, por mais que tecnicamente você esperasse que ele poderia ainda crescer no Barcelona,
você pode me corrigir se estiver errado, mas acho que era uma sensação de uma relação que já estava vivendo os capítulos finais quando ele sai pro Paris. E acho que para ele pode ser um passo do tamanho que ele de fato é, e não do tamanho que a gente achava que ele seria. Acho que a gente vai ter essa resposta dentro do próprio PSG para saber se ele vai voltar para um teto, não sei se do tamanho do Barcelona, mas pelo menos para uma prateleira ainda maior dentro do futebol europeu. O Hakimi é um cara que eu acho que está muito bem no Paris, acho que fez bem para ele ter saído do Real Madrid, ter ido para a Inter de Milão e agora jogar por um clube como o PSG, acho que não fez mal ainda para a carreira do Hakimi. E tem garotos, né? Que o PSG consegue subir. Agora eu acho que é o time mais jovem, se não da história do PSG, da história recente do PSG. Contra o Dortmund botou um time com média de idade de 24 anos apenas. Tem no Zaire Emery uma joia muito grande, que é um cara que está conseguindo florescer dentro desse ambiente muitas vezes conturbado do PSG. Agora, tem também um outro lado do quanto que é bom e do quanto que é ruim, e eu acho que aí é mais invariavelmente ruim para a figura em questão, que é o do treinador, né? Assim, acho que o PSG é uma panela de pressão para o treinador, é um queima-treinadores de maneira impressionante, né? Só para a gente olhar antes do Luiz Henrique, quem passou por lá de nomes médios ou grandes, né? De Ancelotti para Unai Emery, Tuchel, Pochettino, aí veio o Galtier, que foi uma solução ali esquisita, caseira, e vem o Luiz Henrique. O PSG, pro treinador é difícil você deixar a torcida feliz, né? Porque eu acho que o problema do Paris Saint-Germain é ele não ter um rumo. O Paris Saint-Germain muda toda hora o que ele quer fazer, perfil de contratação, e tem jogadores que são muitas vezes maiores do que o clube e muito maiores do que o técnico. Então é muito difícil controlar os jogadores no Paris Saint-Germain pela hierarquia que fica muito desequilibrada do tamanho dos jogadores, do anseio dos jogadores, dos objetivos diferentes que eles têm. Por exemplo, o trio de ataque dos últimos anos, Messi, Neymar e Mbappé, cada um estava num momento de carreira diferente, num objetivo diferente. Eu acho que o único que estava com um grande objetivo de triunfar no Paris Saint-Germain, pelo que aquilo poderia trazer para ele, era o Mbappé. Messi foi ao contragosto, saiu chorando do Camp Nou, queria só se preparar para a Copa do Mundo, para ter o grande final, e ele acabou tendo. Olha a primeira parte da temporada passada do Messi e a segunda parte da temporada dele. E o Neymar também foi com o objetivo de ter um clube para ele, chegou ao mesmo tempo do Mbappé, e o Mbappé conseguiu fazer isso muito melhor do que o Neymar. E para o treinador controlar esse tipo de coisa é muito difícil. Porque o treinador quer fazer um time de futebol, que você tem um time muitas vezes incompleto, porque você investe em grandes figurinhas carimbadas de um lado e sabe aquele desenho que o cavalo começa super bem desenhado e termina com as patas todas troncha e tal? É mais ou menos a montagem de elenco do Paris Saint-Germain, que um jogo contra o Bayern de Munique, por exemplo, que ele precisava virar, saiu escalando jogadores de 16, 17 anos fora de posição, porque não tinha elenco, e com uma das maiores folhas salariais da Europa, e o técnico fica no meio de tudo isso. Nesse momento com o Luiz Henrique, eu acho que é a primeira vez que o Paris Saint-Germain dá um passo para ser um clube de futebol, porque contrata um técnico que vai tomar as decisões que são necessárias, ele julga, faz contratações para equilibrar mais o elenco, e se o Mbappé não gosta disso, daquilo e tal, o Luiz Henrique vai fazer enquanto deixarem. Quando não deixarem mais, ele vai sair, ele é rico o suficiente para não ligar e para ir embora. Quando tem que administrar mais elenco do que montar time, começa a ser um problema, e eu acho que todos esses técnicos que você citou passaram por isso. Até o Carlo Ancelotti, que talvez seja quem melhor administra essas coisas. Agora eu tô curioso para saber, eu já dei uma opinião aqui, você acha que é uma boa para os garotos brasileiros que chegaram agora? Eu não sei, eu desconfio. O Beraldo, por exemplo, que é muito bom zagueiro, um zagueiro canhoto, o Paris Saint-Germain muitas vezes tem improvisado o Danilo na zaga. Eu acho que ele é melhor zagueiro do que volante, inclusive, pela dificuldade dele de dar ritmo ao meio campo. Mas ele já chega numa defesa que já tem o Skriniar, o Lucas Hernandes, que pode jogar por ali, o Danilo e Marquinhos. Bom, é isso, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandes e Danilo. E ele o quinto. Ele precisa jogar. Jovem precisa jogar. Então, se ele jogar e passar na frente de Skriniar, Lucas Hernandes na lateral esquerda e ele não e tal, pode ir bem. O Moscardo no meio campo acho que tem mais chances, embora chegue com problema no pé, vai demorar uns 3 meses, então assim, essa temporada ele não vai pegar muito no tranco. É um meio campo que precisa de jogadores
pro que quer o Luiz Henrique, que construa um jogo, que gostem da bola, que toquem 1 milhão de vezes na bola por jogo, então, por características, A questão é quando que eles vão conseguir sair, se quiserem sair. Se eles vão ser convencidos pelo dinheiro do Paris Saint-Germain a ficar, se o projeto desse clube daqui a 1 ano, se o Mbappé sair daqui a 6 meses, qual que vai ser, se eles vão ficar escondidos, se eles não vão evoluir muito pelo tamanho do campeonato francês. Então, eu não sei se eu tomaria esse passo, eu não sei quantas opções eles tinham de outros lugares, mas, por exemplo, Fred, Benfica ou Paris Saint-Germain, para esses dois? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Onde eles vão ganhar mais dinheiro, eu não tenho nenhuma. Onde eles vão se desenvolver mais, eu não sei, tá? Eu tenho dúvidas, porque o Luiz Henrique desenvolve bem também jogadores e ele gosta de fazer isso. Então, me desculpa aí quem clicou aqui esperando alguma resposta sobre esses dois jogadores, porque eu não sei. Eu acho que... A quantidade de jogador brasileiro que bate em Portugal e dá de cara também não é pequena, né? Que às vezes esportivamente não dá certo. Eu acho que a questão que você está tentando desenhar é que esportivamente pode não dar certo em nenhum lugar. O PSG é a tal Arapuca para além do sucesso esportivo ou não, né? Aliás, a Arapuca só se forma quando tem sucesso esportivo, porque você não consegue sair. Sim. E aí, se, por exemplo, o Marquinhos chegou e nunca saiu, porque sempre veio uma boa proposta de renovação, ele sempre foi ficando e ficando e ficando. Se daqui a pouco o Beraldo e... Porque a Liga Francesa não vai melhorar. Então vai chegar um tempo que esse teto vai chegar, que eles não vão conseguir melhorar mais do que eles já melhoraram, porque eles não vão ter adversários para melhorar mais do que eles já melhoraram. Eles vão jogar poucas vezes contra os melhores times da Europa. Então eles vão precisar sair para melhorarem ainda mais. O Lucas Moura bateu no teto no Paris Saint-Germain, e eu acho que se ele tivesse saído teria melhorado. O Marquinhos acho que ainda conseguiu ir além e melhorar mais do que o time e a Liga ofereciam para ele. O Ronaldinho acho que saiu na hora certa, o Ronaldinho ficou ali 2, 3 anos e saiu, acho que ele foi no meio de 2000, ou no final de 2000, ficou até o meio de 2003 e saiu. Então eu não sei o tanto que esse time e essa liga vão poder oferecer de evolução para dois jogadores que podem evoluir tanto. Vamos ver, no final das contas, você só sabe que o melão é bom ou não depois de abrir o melão, a não ser que você não goste de melão, aí ele é sempre ruim. Mas eu não sei se eu preferiria, se me oferece o mesmo tanto de dinheiro, jogar no Benfica, se eu sou um jovem, com muito potencial, ou jogar no Paris Saint-Germain. Bom, a gente vai olhar, por exemplo, para essa diferença. Tudo bem que são jogadores de posições diferentes, mas o Marcos Leonardo, né? Que foi pro futebol português, enquanto esses dois foram pro PSG. Cara, tem mais alguma coisa que você queira colocar dentro de contexto? Não, a partir de agora eu quero colocar tudo fora. Então, bota tudo para fora de contexto. Então, Marcelinho Beckler, aos 48 do segundo tempo eu consegui o meu e eu mudei. Porque tem uma história que me pareceu mais interessante para a gente dividir aqui sobre as origens do PSG com relação a uma injeção de grana muito antes da chegada do senhor Qatar e do senhor Al-Khelaifi, que foi no começo dos anos 90, quando o Canal Plus, né, o canal francês, é como se fosse, sei lá, a TNT Esportes no Brasil, investiu no PSG e trouxe reforços interessantes para fazer com que o time pudesse conquistar uma liga francesa. E até então, o PSG, que só tinha sido fundado 20 anos antes, tinha vencido uma liga francesa, uma Ligue 1. O PSG, ele competiu com o Olympique de Marseille até as rodadas finais, mas não conseguiu vencer. Só que depois do título ser entregue ao Olympique, ficou provado que o Olympique ele tinha, como é que se diz, cara? Tinha arrumado alguns resultados por debaixo dos panos. Manipulado. Manipulação de resultados, muito obrigado. E foi punido com a perda do título. Só que o PSG não aceitou ser campeão, mesmo tendo sido o segundo colocado e, por consequência, o campeão com a tirada do trono do Olympique de Marseille, porque o Canal Plus tinha problemas com a hipótese de chatear quem assistia ao Canal Plus de Marseille. Então, para não ficar uma situação chata para o Canal Plus, o principal patrocinador do PSG, o PSG não aceitou aquele título da Ligue 1 de 92-93. Veja só você. Nesse ano, inclusive, o Olympique de Marselha ganha a Liga dos Campeões.
e não joga contra o São Paulo a final do Mundial de Clubes, joga o Milan vice-campeão. O Milan vai jogar a final contra o São Paulo sem ser na qualidade de campeão. O Milan ganha no ano seguinte a Liga dos Campeões, um 4-0 em cima do Barcelona em Atenas, e aí joga contra o Velho Sarsfield, o Olympique de Marselha do Cantona esse ano, fez a dobradinha de Campeonato Francês e Liga dos Campeões. Eu não lembro muito bem qual foi o esquema de manipulação de resultados, mas foi alguma coisa grave e tal, que perdeu os títulos. O que eu vou contar é o Paris Saint-Germain nunca teve o melhor jogador do mundo, mas já teve jogadores que atuaram no Paris Saint-Germain que depois vieram a se tornar melhores do mundo. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, saiu em 2003 do Paris Saint-Germain e na temporada 4, 5, 2 anos depois, ele ganha o prêmio de melhor do mundo do Barcelona, volta a ganhar a temporada 5 e 6. O mais perto que o Paris Saint-Germain já teve de ter um melhor do mundo, além, por exemplo, dos vice-campeonatos aí do Mbappé e tal, algumas vezes que ele ficou em segundo lugar, foi com Georges Weah, atacante liberiano, que passou pelo Paris Saint-Germain durante 3 temporadas. E é engraçado a diferença de números que antes era necessário para ficar entre os melhores do mundo e hoje. Ele sai em 95 e na temporada 95-96 pelo Milan ele é eleito o melhor do mundo. Por isso ele ficou o jogador mais perto do Paris Saint-Germain a ganhar o prêmio de melhor jogador do planeta. Nessa primeira temporada do Milan, por exemplo, ele joga 32 vezes, faz 14 gols e é o melhor do mundo. No Paris Saint-Germain, na primeira temporada dele, ele fez 20 gols em 38 jogos, na segunda 12 gols em 37 jogos e na terceira 15 gols em 45 jogos, uma média de 1 gol a cada 3 partidas. O Mbappé, nesta temporada, já tem mais gols do que fez o Georges Weah em qualquer uma das temporadas dele. Em qualquer uma das temporadas dele pelo Paris Saint-Germain, o Mbappé já tem 22 gols, no momento que a gente está gravando isso aqui, na temporada do PSG, e o máximo que fez o Weah foi 20. Isso vai lembrar o nosso tele-internet espectador de uma declaração do Thierry Henry, de que antigamente fazer 20 e poucos gols numa temporada era uma barbaridade que hoje parece nada, né? Então olha como naquela época o campeonato francês, que o Paris Saint-Germain era muito mais disputado e era muito mais difícil fazer gol pelo Paris Saint-Germain do que hoje. Não que seja fácil, mas hoje todo esse contexto de ser muito melhor do que os outros times faz com que o Mbappé tenha muito mais facilidade de marcar do que tinha, por exemplo, o Georges Weah, que saiu e foi ser melhor do jogador do Milan na temporada seguinte, fazendo incríveis 14 gols. Se a gente pegar hoje, todos os artilheiros da Europa praticamente já tem mais do que isso. O Weah, que foi uma das contratações do Canal Plus, do PSG, endinheirado muito antes do Qatar, inclusive. Aliás, é o único jogador que passou pelo Paris Saint-Germain que se tornou presidente. Também tem isso. Olha, não sei se ainda é, mas foi presidente da Libéria. Não duvide do Ronaldinho Gaúcho. É só falta candidatar, Fred. E nem sei se do Brasil, viu? Que ele pode se Paraguai, candidatar. Paraguai, tranquilamente, né? Depois de ter provavelmente conquistado os corações da população carcerária do Paraguai com 5 embaixadinhas em 1 segundo. Né, o Ronaldinho ele pode se candidatar em qualquer lugar para além do Brasil. Até porque já tem passaporte paraguaio, já está apto a se candidatar. Aí, vote Ronaldinho, vote no rolê aleatório. Resumo! Resumindo, o Paris Saint-Germain é bom ou é ruim, Fred? É bom, mas é ruim. Explicando. Né, cara, assim, tem essa ambivalência aí do Paris Saint-Germain, que é essa grande questão de se tornar ruim quando você é bem sucedido. Que você acaba chegando numa zona de conforto e é difícil sair de lá, não deve ser também a pior cidade do mundo para se viver, Paris, ainda mais como um milionário jogador de futebol do Paris Saint-Germain. Então, assim, você vai ficando, e quando vê, se você for muito bom, você acabou desperdiçando anos que poderiam ter sido mais produtivos para o futebol da sua própria carreira. Mas para alguns outros jogadores, o PSG ou acaba sendo do tamanho certo para as próprias qualidades, ou acaba durando o tempo certo para um passo da carreira e não para o filé mignon dessa carreira. É isso, por aí, né? Em linhas gerais, é isso aí, eu concordo com você, para não gerar debate, porque já é resumo, não é debate. Em linhas gerais, eu acho que é ruim, porque o clube é uma bagunça de mudar de rumo tantas vezes que se você é um jovem que quer se desenvolver achando que você está indo para um projeto de jovens jogadores, que o Paris Saint-Germain, talvez daqui a 2 anos isso não seja mais. Você continua sendo jovem e o projeto já é outro.
Então talvez por isso não seja bom. Também não é bom, porque o teto do campeonato francês, das competições nacionais, faz com que você faça muitos jogos, que você domina os seus adversários com muita facilidade. Existe pouco desafio, o desafio está na Liga dos Campeões, que é imprevisível, são poucos jogos por ano, e para o Paris Saint-Germain tem sido poucos jogos por temporada, nos últimos anos não conseguiu passar das oitavas de final, e a dificuldade de sair. Não é um clube vendedor. O Paris Saint-Germain compra e normalmente os jogadores saem ao final do contrato. Eu acho que se desenvolver numa liga que talvez você não vá para um time tão bom como o Paris Saint-Germain, mas você vai ter mais competitividade, por exemplo, em Portugal, você vai para o Benfica, tem o Sporting, tem o Porto, tem o Braga, tem alguma novidade de vez em quando que faz com que seja mais disputado e a adaptação mais fácil, um país com língua portuguesa, com muitos brasileiros, então talvez isso para o jogador brasileiro seja mais fácil, eu acho que é uma boa. O Paris Saint-Germain só seria uma boa como um lugar de passagem, mas como é muito difícil passar e sair se você está bem, porque ele te faz uma proposta quase recusável financeiramente, eu acho que, como esse programa já abordou de várias vezes, é uma arapuca o Paris Saint-Germain, a não ser que você seja um jogador de nível, Cavani, por exemplo, eu acho que é melhor não do que sim. Tem que melhorar o Paris Saint-Germain como clube? Sim, mas principalmente, para ser melhor o Paris Saint-Germain, acho que tem que melhorar a Liga Francesa como um campeonato competitivo, para que os jogadores que ali estão possam melhorar também. Para treinador, acho que a gente já estabeleceu aqui que é um problema sim ou sim, né? Pelo menos desde que o Ancelotti tirou o time da fila de 19 anos sem vencer a Ligue 1, pois o PSG ficou esse tempo todo sem ganhar a Ligue 1, mas o Ancelotti tirou da fila e desde então enfileirou tantos títulos e a obsessão passou a ser a Liga dos Campeões e passou a ser o definidor de uma temporada ser um sucesso ou não, o que difere totalmente o projeto PSG do projeto Manchester City, por exemplo, ou do projeto Newcastle, que está começando, enfim. A valorização do campeonato nacional, por tudo isso que o Beckler já disse, ela passou a ser apenas bater carimbo. E aí, cara, no bater carimbo foi queimando o Unai Emery, Thomas Tuchel, Pochettino, Galtier. Vamos ver se o Luiz Henrique é o começo de um novo PSG. Mas ele definitivamente não é o começo de uma nova Liga Francesa e o tamanho dos títulos franceses não vai aumentar mesmo que o PSG se organize. Acho que pelo contrário, pode até diminuir. O quanto melhor o PSG for, menor vai ficar o título da Liga Francesa. É isso aí. Tá explicado, resumido, contextualizado, não contextualizado a questão do Paris Saint-Germain. Boa sorte a Beraldo e Moscardo. Não tem mais como voltar atrás. Vocês já assinaram. Se depois desse programa vocês quiserem mudar de ideia, não tem mais como. Ou vocês podem calar nossa boca, irem muito bem e a partir daí construir um novo clube. Semana que vem a gente volta, Frederico. Um abraço para você, um abraço para você também e para você. Estou falando com 3 pessoas diferentes, no mínimo, que eu acho que estão aqui assistindo o nosso programa. É isso. Até a próxima gravação. E não se esqueça, vote Ronaldinho Gaúcho.